Fala rapaziada, canal 7337 aqui, 7337, caso você não saiba, é a minutagem na qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. Tô postando esse vídeo atrasado, ontem eu tava em compromisso, aí o jogo começou, cheguei em casa e acabei não podendo gravar o vídeo, mas acho que ainda há tempo e não acho certo comigo, como torcedor, e com vocês que assistem os vídeos, até eu ficar sem comentar sobre isso, principalmente num jogo enfático como esse. Então vamos lá. Corinthians 0, Palmeiras 1, o jogo dentro de casa, no qual, numa escalação que começamos muito bem, inclusive o jogo foi nosso, por assim dizer, mas que numa falha de tecnicamente dois jogadores, mais de um do que de outro, tá? Que eu já estava falando e vocês no comentário vieram defender, acontece isso. Então vamos lá. A gente entrou simplesmente sem Carrilho. Carrilho não estava no banco, nem sei se, não sei se ele foi suspenso ou algo do tipo, ou estava machucado, mas acredito que tenha sido suspenso. Entramos com Matheus Henrique, Bidão e Ranieri, basicamente o nosso meio-campo, né? E por boa parte do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, o jogo foi nosso. Acontece que tivemos o pênalti marcado a nosso favor, tendo em vista as dupla falta que foi sofrida. Eu não lembro agora do Corinthians quem sofreu a falta, mas foi um soco do Carlos Miguel na cabeça e um puxão aqui na camisa. Então, se isso não é pênalti, Carlos Miguel, eu não sei o que mais é. Então não adianta ficar falando que não, o juiz quase estragou o jogo. Que se ele tivesse acertado, estragar o jogo. Nada. Aí você vem me falar que foi malandragem do Andreas Pereira estragar o campo pro Memphis escorregar. E foi o que aconteceu. Aí eu vi gente falando, não, isso é suscetível de cartão. Ele estragou o jogo, ele estragou o campo, ele danificou o gramado de forma proposital. Meu amigo, a gente não tá na Europa. Não tô justificando, não tô falando que é certo. Tô falando que a gente não está na Europa para ficar olhando isso. Tá entendendo? A gente tá no Brasil, cara. A malandragem nesse sentido sempre vai acontecer. E ontem, diferentemente do que foram outros jogos, entraram na cabeça do Memphis. O cara ficou sem mental durante o jogo. Andreas entrou fazendo isso, no final do jogo, Carlos Miguel entrou na mente dele. Então, assim, entraram na cabeça do cara. Não foi mente forte e foi isso. Então, nesse pênalti que o Memphis escorrega, ele consegue até deslocar o Carlos Miguel, mas ele escorrega e manda para fora. Não vai adiantar você falar que isso é uma conduta antidesportiva, essas coisas. Não, meu irmão, não adianta. Não adianta. E falando um pouco da análise de cada jogador, eu vou deixar o Augusto Souza tecnicamente por último lá pro final, mas entre Mateuzinho e Bidu, os dois laterais, para mim eles foram a média do que eles fazem, não foram muito bem, não foram muito bem mesmo. Mateuzinho mostrou que, tipo, meu, como eu já tinha falado, ele não é o Cafu, não é, nunca foi, e estava muito marrento, como eu já falei antes. Já foi marrento com os nossos jogadores e com outros jogadores. Eu acredito que vale muito a pena você comemorar após a vitória, assim como foi a comemoração contra o Cruzeiro, contra o Vasco, a comemoração da lança do Paquetá. Para mim tem que zoar mesmo. Ele tá mais do que certo. Mas uma hora você tem que bancar, e uma hora a conta vem. E veio. Então aquela bola lá que ele perdeu, quase foi aquele. Relembrou aquele lance de 2012, né, do Alessandro, mas agora ele conseguiu recuperar, não foi necessária a ação do Hugo Souza. Deu certo. Deu certo. Mas o restante da partida, Mateuzinho e Matheus Bidu não corresponderam. Matheus Bidu errou vários passes para meio campo. O meio campo ficou perdido, ficou vazio. Aí a dupla de zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, eu tenho que ressaltar. Como foram bem? Foram muito bem. Eu não vou nem falar do gol, porque o gol ele vem de uma outra origem, por assim dizer, mas foram muito bem. Muito bem mesmo, sabe? Gostei bastante dessa dupla que tá carregando nas costas, cara. Gabriel Paulista mostrando que joga mesmo. E Gustavo Henrique, a gente já sabe, né? Aquela hegemonia que ele é titular e não vai sair. No meu campo, Ranielli, Bidon e Matheus Pereira. Ranielli também não foi a sua melhor partida, mas Ranielli não foi a melhor partida, mas quando foi necessário ele foi ok. Eu gostei muito de algumas calmas que ele teve quando foi dar o suporte para a defesa. E Matheus Henrique e Bidon não se fala. Jogam muito. O que jogam esses caras é absurdo. O Bidon tem a capacidade de fato entrar na mente da galera e simplesmente tipo, fazer o que quiser no meio campo. Acontece que
esse fazer o que quiser não foi entendido, não foi correspondido por Yuri Alberto e Memphis Depay. Por quê? O que foi de chance desperdiçada, o que foi de falta de finalização e chutes no meio que, nossa, Carlos Miguel foi o melhor jogador da partida. Meu amigo, ele, sim, não vou abaixar, diminuir a dificuldade das defesas, mas os chutes foram nele. Não foi nenhum chute dificultoso. Nenhum. O mais difícil foi o pênalti que o Memphis escorregou. Que se o Memphis não tivesse escorregado, teria sido gol. Então, não não vejo o cara como um herói, sei lá o quê. Meu irmão, para esse jogo literalmente foi falha nossa. Foi totalmente erro nosso e mérito nenhum dos caras. Basicamente isso. Então, quando você pega esse ataque, foi só para mostrar que os caras estavam dormindo. Yuri e Memphis dormindo. Aí depois entra. Vamos falar da. Na real, vamos falar das substituições agora. Porque quando a gente perde o pênalti, vem pro segundo tempo, essas coisas. E o Dorival percebe que a gente tinha que atacar mais, porque de fato a gente tinha que finalizar esse jogo. Ele tira Matheus Pereira e coloca Rodrigo Garro. Eu estava pensando, na minha mente, na minha mente totalmente leiga nesse sentido, baseado em experiências assistindo o Corinthians, eu estava pensando. E o André estava em jogo também, mas o André é totalmente sumido. Por que eu vou falar dele? Porque eu pensei que ele ia tirar o André para colocar o Rodrigo Garro alguma coisa, recuar Bidon e Matheus Pereira. Nesse sentido, para a gente continuar tendo meio campo. Mas ele tirou o Matheus Pereira. Pensei, bem, se ele tirar o Matheus Pereira, talvez dê mais espaço para André. O que correspondeu a esse espaço? Um vazio no meio campo. Foi totalmente um vazio. A gente não tinha mais ali alguém para distribuir para o ataque. Porque Bidon ficava numa ponta, André em outra e era Matheus Pereira. E o Garro não é de ficar no meio campo. O Garro não é de voltar para pegar a bola. Quando ele faz isso, dá errado. E foi o lance do gol dos caras. Garro veio, pegou a bola, errou. Só que diferentemente do que foi Mateuzinho, que errou feio e foi buscar, Garro olhou, assistiu o gol. Assistiu o gol acontecer. E por mais que tenha tido todo o BO com o Martinez envolvendo, eu tenho certeza. Se Martinez faz uma merda dessa, ele dispara e quebra a pessoa no meio. Nem que ele seja expulso e banido do futebol. Então, vocês ficam falando, nossa, não, defende o Garro, olha porque ele passou, olha isso e aquilo, meu irmão. O cara é um jogadorzaço. 2024 foi o ano dele. Começo de 25 Paulistão também foi jogar, tipo, com o joelho fudido. Depois de tudo que aconteceu. Foi. Mas, meu amigo, a gente tá em 2026, fevereiro de 26. E Garro não tá performando nem 10% do que ele é. Então, você quer que eu defenda, você quer realmente que eu defenda um jogador que não está fazendo bem pro time, meu amigo. Então você vai lá buscar o Matheus Vital de volta, você vai lá buscar Giovanni Augusto de volta, você vai lá buscar Juliano de volta, vai buscar toda essa galera. Chama eles para jogar. Porque se você está defendendo um jogador que não performa, meu amigo, eu não sei o que você quer pro seu time. Porque isso aqui não é FIFA para você dar preferência para um jogador porque você gosta dele. Então, Dorival coloca Rodrigo Garro e não dá certo. Dá totalmente errado. O Bidon já estava sentindo, se não me engano, a posterior desde o final do primeiro tempo. Aí chegou uma hora que aí quando a gente toma o gol no erro do Garro, aí foi pro caralho. Aí foi colocar Vitinho, foi colocar Dieguinho, foi colocar Pedro Raul, que já deveria ter entrado para conseguir fazer aquela parede, já ter tirado o Memphis. O Memphis é o jogador que vai fazer a diferenciada. Mas ele tava sem cabeça, mano. E assim, nem vem você inventar, assim, colocar desculpa que foi erro da arbitragem. A arbitragem, pra mim, só errou por conta do Memphis. Por quê? Teve alguns cartões amarelos que os caras deveriam ter tomado? Tá. Mas, no final do jogo, o cara deu 8 minutos de acréscimo. 8 minutos. A questão é, durante esses 8 minutos que Flaco demorou pra sair, caralho, é 4, se a gente não faz merda nenhuma, muito provavelmente ia entrar mais 1 ou até 2 minutos de acréscimo. Isso faz diferença. Mas a questão é, Carlos Miguel defende uma bola, cai no chão. Memphis vai e empurra o cara. Pra quê? Pra quê? Você vai até a porra da ponta da área e empurra o goleiro dos caras. Só pra ele ganhar na tua mente. Aí montou em cima da mente do Memphis. E o juiz vai falar, qual que é o sentido de eu dar 1 minuto a mais de acréscimo, sendo que ele tá empurrando o goleiro deles? Tipo, entendeu? Não entra.
Então não existe, e assim, não existe o papo de você falar, ah, mas esse resultado é injusto. Esse resultado não refletiu o jogo. Meu irmão, a pontuação vem pelo resultado. Se você inventar, você pode analisar e ver que o Corinthians teve um bom desempenho, de fato. Foi um jogo no qual o time do Abel, de frustrados da Europa, que já vou falar disso, não fez nada tirando o gol. Só que esse nada e o gol tem um peso, né? Diferente. O que é mais importante, o gol ou nada? Então eles fizeram o que importava, eles fizeram a tarefa deles. Bem como foi ano passado, quando a gente ganhou lá no Allianz, na Casa dos Porcos lá, a gente fez o nosso. Então, assim, não vem me falar que o resultado é injusto, que o Corinthians não merecia perder. Meu irmão, se perdeu é porque merecia. Entendeu? Não, não existe isso. Agora, o que de fato não dá pra dizer é você falar que foi mérito dos caras, que pra mim totalmente foi mérito total deles. Pra mim foi muito erro do Corinthians e pouco acerto deles. Só que o acerto foi efetivo. O que a gente vai fazer? Só que aí você pega, como eu falei, times de frustrados da Europa. Esse é o time do Palmeiras. Andreas Pereira, Arias que tá chegando, quem mais que é frustrado lá? Vitor Roque, Carlos Miguel. É tudo frustrado. É comprado aqui como, assim como é Paquetá no Flamengo, é comprado aqui como, nossa, uma puta de uma estrela, e é diferente de, mas vocês têm o Memphis. É muito diferente. Quantos desse cara aí jogaram a Copa do Mundo? Quantos desse cara aí é o maior artilheiro da seleção? Quantos desse cara aí tem uma idade tecnicamente um pouco mais avançada, mas ainda joga na seleção? Essa é a diferença, cara, entre um Memphis Depay e esses caras. Andreas Pereira, pra você ter noção, eu acompanho ele desde o United. O cara ele é simplesmente um jogador de pré-temporada. E eu não tô zoando, esse é o meme dele. Ele é o jogador de pré-temporada. Porque ele só joga bem na pré-temporada. Frustrado no United, emprestado um monte de vezes para ver se voltava bom. Nunca voltou bom. Frustrado no Fulham, não fez nada no Fulham. Frustrado no Flamengo, ganhou título. Nem sei se ganhou o que ele ganhou no Flamengo, mas escolhido para escorregar. E frustrado agora no Palmeiras. Fazer o quê? Carlos Miguel, nem se fala. Arias, nem se fala. Então, assim, você vai comparar elenco, 700 milhões gastos em 2025 e agora uma grana, o que você vai comparar aí, meu amigo? Então, assim, não adianta. Não adianta a gente ficar nessa de, nossa, porra, que jogo injusto. Não, mano, não existe. Então, ou a gente entende que, de fato, ou sei lá, Galo toma um banco muito fodido e Matheus Pereira, pronto, é ele e Carrilho, ou vai ficar nessa. Ou simplesmente Yuri Memphis entende que tem que fazer gol. Porque entrar contra o Capivariano e dar uma assistência não é nada. Não tô tirando o Capivariano, tá? Porque pra mim, enfim, mas não adianta. Então, é questão de fato, é questão de entender que o Corinthians jogou melhor nessa fase, nesse jogo, jogou muito melhor, teve muito mais chances, mas que não foi efetivo. Pênalti perdido, oportunidades desperdiçadas e essas moscadas de laterais, de meio campo, que deram a chance para os caras. Por quê? Me responde aí, em que jogada trabalhada o Palmeiras conseguiu exercer alguma diferença? Eu não vi. Então, assim, não vai colocar a culpa na arbitragem, não vai colocar mérito dos caras, totalmente demérito nosso. A questão é que eles fizeram o trabalho deles e a gente não fez o nosso. Então, assim, provavelmente se a gente pega Palmeiras, ou qualquer outro time, na verdade, nas oitavas, quartas, semis e por aí vai, não teremos o mando em casa no último jogo, diferentemente do que foi ano passado. Então, isso faz uma diferença. Não acho que o Corinthians esse ano diferente, como eu falei, foi ano passado, vai focar tanto no Paulista, porque temos Paulista, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores para jogar. Com o elenco que a gente tem. Tá chegando novas contratações, né? Gilério voltou, aquele cara que o nome aleatório chegou, e por aí vai. A questão é, 4 competições não é desculpa para não marcar gol. Se Kaique marcou, Dieguinho e Guinegão marcaram, alguma coisa tem que ser feita direito, né?
Então é isso, rapaziada. Essa foi a minha análise bem breve. Eu não tô com a memória tão fresca, eu já esqueci. Não me culpe por isso, tá bom? Então, muito obrigado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, essas coisas. Valeu. Essa é por tu, Augusto.